Nós vamos ler 1 João capítulo 5, versos de 1 a 5. Vou ler aqui, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. 1 João 5, versos de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nosso tema é: não se deixe vencer pela dúvida, creia. Repare esses últimos 2 versículos, irmãos. Ele fala que quem é nascido de Deus, quem somos nós como cristãos. Aqui diz que vence o mundo, vence todas as coisas, vence todas as oposições. E qual é essa vitória daquele que vence o mundo? Que diz a nossa fé, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É uma expressão muito forte, para que aquele que crê no Senhor, ele tem esse poder de vencer, de dar vitória, de crer. Mas nós vivemos num mundo de incredulidade, num mundo de dificuldades, e nos vêm essas perguntas: em quem podemos esperar? Em quem podemos confiar? E a resposta é: senão Deus, somente em Deus podemos confiar, podemos esperar. Mas essa vitória realmente pode ser real nas nossas vidas? Essa vitória pode ser real nas nossas vidas à medida em que nós buscamos alimentar a nossa fé, buscamos alimentar essa convicção de crermos no Senhor Jesus. Mesmo vivendo em meio à insegurança, mesmo vivendo em meio às dificuldades, talvez no sentimento, em alguns momentos em que estamos abandonados, mas nós podemos confiar, nós temos a âncora da fé. A fé é mais poderosa do que a dúvida. A fé é mais poderosa do que a dúvida, do que a insegurança. Então, se nós nos firmarmos na fé, nós vamos cada vez mais ser fortalecidos. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé enxerga, então, esse invisível. E podemos dizer que essa fé é a certeza da presença de Deus. Porque para sermos fortalecidos, para vencermos o mundo, nós precisamos de ter essa consciência da presença de Deus. Sozinhos nós não vencemos nada. Quando nós fraquejamos, quando nós temos medo, porque nós temos essa sensação de estar solitários, de estar sozinhos nesse mundo. Eu separei aqui um trecho de um texto do reverendo Hernandes, que ele diz que a fé enxerga o invisível, toca o intangível e toma posse do impossível. E aí, depois de falar um pouquinho sobre a fé, ele vai contrastar com a incredulidade. O que a incredulidade faz? Se nós tirarmos os olhos da fé, a incredulidade agiganta os problemas. A pequena, Deus.
A incredulidade atrai a derrota e afasta a vitória. A dúvida, a incredulidade, é inimiga da fé. Aquele que duvida é inconstante como as ondas do mar. Então, nós percebemos que pela fé nós vencemos. Se olharmos para a dúvida, se olharmos para a tempestade, né, como Pedro olhou para a tempestade, nós vamos afundar. A fé é a certeza da presença de Deus. A dúvida te leva ao medo, te leva a todo tipo de insegurança. O texto do reverendo Hernandes continua dizendo o seguinte: quando Jesus está conosco, não precisamos nos alarmar diante das grandes tragédias da vida. Quando Jesus caminha conosco, o solo da ressurreição silencia o coral da morte. Quando Jesus intervém em nossa vida, a morte não tem mais a última palavra. Não somos chamados a duvidar, mas a crer. Não se deixe vencer pela dúvida. Creia. E como é que nós podemos vencer a dúvida? É exatamente alimentando a nossa fé. Alimentando a nossa fé pela oração, pela palavra, pela participação dos cultos, pela comunhão com os irmãos. Tendo sempre essa experiência de buscar o que é bom. Quanto do seu tempo, quanto do meu tempo nós separamos para nos alimentar, para buscar o que é bom, ou paramos para criticar, para olhar os problemas. O tempo gasto para alimentar a fé deve ser maior do que o tempo na dúvida. Quantos questionamentos às vezes nós fazemos? Isso é falta de nós estarmos com Jesus. A insegurança é estarmos longe de Jesus. Não se deixe de vencer pela dúvida. Creia. Não há nada mais certo do que Deus, não há nada mais certo do que o conforto de Deus. E eu li numa devocional do reverendo Paul David Tripp, ele falando a respeito da esperança, e aqui ele falava a respeito da oração do Pai Nosso, só desse trecho inicial, Pai Nosso. Essas palavras nos remetem a essa certeza de que eu tenho um Pai. Se eu oro ao meu Pai, é Deus, eu tenho essa consciência de que Ele é meu Pai. Um Pai poderoso, um Pai que está nos céus. E Ele diz, a cada manhã, relembre a si mesmo de que aquele que criou e que controla tudo o que existe, tornou-se pela graça seu Pai. Ele está sempre com você. Deus, Criador de todas as coisas, está sempre conosco. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Quantas vezes nós questionamos, duvidamos, será que eu vou vencer? Será que eu vou continuar? Vontade de desistir de tantas coisas, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos desanimar, mas crer. Essa é a vitória. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo com a fé. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nessa manhã, mais uma vez, confirmarmos, Deus, essa certeza de que o Senhor é o nosso Pai que está nos céus. Que o Senhor aumente-nos a fé, que o Senhor, ó Deus, nos dê sempre essa certeza da Tua presença, certeza, ó Deus, da Tua companhia, e assim possamos vencer as batalhas diárias, Deus, seja elas em qual área for da nossa vida, Deus. Que o Senhor, ó Pai, seja aquele que vá à frente, nos dirigindo e nos fortalecendo, ó Pai. Ó Pai amado, aumente-nos a fé, nos ajude, ó Deus, a entender mais a Tua palavra e a praticá-la. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.